Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, vocês sabem que esse quadro Encarando Notícias, a gente fala do que está acontecendo no momento. Essa notícia do concurso do Pablo Vittar e a Tami, a gente tá falando por último, outros youtubers já falaram. Eu nunca gosto de ser o primeiro, eu gosto de passar para vocês o que fica em oculto, o que muitas pessoas não conseguem enxergar. Nesse caso, a população ficou muito revoltada mais uma vez, basta ver aí as discussões que estão em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Google, todos os lugares. Você só escuta falar sobre esse assunto e as pessoas realmente ficam indignadas por ver que estão colocando um homem num concurso de mulher e uma mulher num concurso de homem. Uma coisa que as pessoas não aceitam, essa ideologia de gênero, e não é preconceito nem nada do tipo. Vários especialistas sérios já explicaram, não tem nada a ver. Antes de começar essa matéria, eu quero que você escute o que o Dr. Enéas falava sobre esse assunto. O homem que tem atração por outro homem, a mulher que tem atração por outra mulher, ninguém é contra, ok? Ninguém quer ver o homossexual ou a lésbica sendo desrespeitado. Não, ninguém é a favor de, por exemplo, um patrão chegar e dizer, vou demitir você porque você é LGBT, eu vou demitir você, saia do meu estabelecimento porque você é LGBT, eu não aceito isso aqui no meu estabelecimento. Não, tem que existir leis sim que garantam que todos sejam tratados com igualdade. Se é pecado ou não é uma coisa que cada um tem que ir a ver com Deus, como está escrito, ninguém responderá por o outro naquele grande dia, cada um vai responder por si próprio. Então a gente não tem nada que ficar metendo a colher na sopa do outro, cada um faça como achar melhor. A questão é que o que querem fazer é impor uma cultura na população e isso é o que a gente não pode permitir. A questão de uma pessoa se considerar uma coisa e querer impor isso na sociedade é o que nós criticamos e é o que está errado. E como você vai ver aqui, um especialista falando, doutor, como alguns de vocês já devem saber, Dr. Enéas não era só político, ele também era um grande médico, bem conceituado e entendia muito do assunto. Então vamos ver o que ele falava sobre isso nessa entrevista. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, nem universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando... Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro... Mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor, agora, ele não pode, está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja o senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja o senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de... Então, irmãos, como você viu aí o Dr. Enéas falando, não adianta você fazer cirurgias ou qualquer coisa do tipo estética, porque internamente você vai ser sempre um homem e uma mulher. Portanto, não justifica o que a mídia vem fazendo, tentando impor essa ideologia do gênero. Agora, nesse momento, eu tenho que tirar o chapéu para a mídia e dizer que eles de fato são muito inteligentes. As maiores mentes estão trabalhando sobre sua causa. Eles ficam ali pensando, cara, como a gente faz o povo debater esse assunto? Como é que a gente traz isso ao público? Vamos debater, porque o assunto é esse. Mesmo que eles perdam a discussão, não interessa. Só o fato de fazer todos nós falarmos sobre isso já está dando credibilidade ao assunto. Cada vez ele se espalha e se expande mais.
E é isso que eles fazem. E todo esse concurso é criado apenas para que se debata. Quem vai vencer o concurso não importa. O que o gado, gadoso, cada vez mais gado não percebe é isso. Infelizmente eu tenho que dizer, a maioria da população é gado mesmo. É gadoso, bem gadoso mesmo. Aquele gado gadoso que tem um sininho assim, ó, chacoalhando no pescoço. E só falta o sino. Meu Deus, teve um dia. Porque o que eu vejo aí foi o quê? Votação histórica nessa revista. Uma revista que nem tem lá essas audiências. A própria Tami disse que achou estranho o nome dela estar ali. Ela até disse, brincando, que acha que foi a mãe que fez a lista colocando ela. E ela está em 15º lugar, se eu não me engano. Então você vê que a própria participante ficou surpresa por estar ali. A ideia aí não é fazer ela vencer, pouco importa se ela vai vencer ou não. O que importa aí é que o povo discuta. E é exatamente isso que o povo está fazendo. Nas redes sociais eu vi muita gente dizendo, olha, eu fiz várias contas para votar em fulano para essa Tami não ganhar. Eu digo, meu Deus, isso aí só falta realmente urrar para ser um gado, um boi. Porque é tudo que a mídia quer, que você participe, que você dê mais credibilidade. No final ele não vai dizer, olha, teve tantos votos para fulano e ciclano, não, ele vai dizer, ó, foram tantos milhões de votos. É isso, meu amigo, simples assim. E o povo continua dando credibilidade a esse tipo de assunto, porque isso é uma coisa que não deveria nem ser discutida, irmãos. Não tem o que discutir. Cientificamente, já tentaram provar, já tentaram achar uma célula gay e nunca conseguiram. Nunca conseguiram. É uma questão de escolha, sim. Não é uma questão que você nasce com isso. Não tem prova científica nenhuma disso. Vida é um negócio muito complexo. Está praticamente baseado em toda essa partezinha do DNA, informação genética codificada. É um negócio fascinante isso daí. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas esses últimos 30 anos nós aprendemos muita coisa a respeito de tudo isso. Nós, que eu digo da área da ciência. Aprendemos a respeito das células, aprendemos a respeito dos genes, aprendemos a respeito do genoma humano, aprendemos a respeito dos tipos diferentes de variação dos genomas, do chamado polimorfismo do DNA, que são características específicas que só você tem. A gente sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, porque essa informação está guardada lá no teu material genético. Descobrimos, por outro lado, um pedacinho do material genético que é chamado DNA mitocondrial, que trata de algo espetacular, mostrando que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Tudo isso é fabuloso. Quando nós estudamos isso, não é difícil. Pegando, por exemplo, o cariótipo humano, o genoma humano, é um negócio espetacular. Você tem 23 pares de cromossomos. Você tem o masculino, com praticamente 3 bilhões e 77 milhões de letrinhas genéticas. Você tem o feminino, com 3 bilhões e 174 milhões de letrinhas genéticas. Por falar nisso, só tem masculino e feminino, tá? Isso é o que a ciência sabe. É o que a ciência sabe. X e Y, X, X. O que passa disso não é ciência. Eu não sei o que está sendo discutido nessa nação, no nosso Congresso, mas é algo que não é científico. Masculino, X, Y. Feminino, X, X. Toda a informação genética está ali. Então, mesmo assim, esses caras continuam contra-argumentando, trazendo esse assunto e fazendo isso aí, ó. Pablo Vittar competindo com as mulheres, que eu acho um desrespeito muito grande. Eu, no lugar dele, se eu fosse ele, tivesse essa atração por homem, eu mesmo não queria participar por minha vontade. Porque a gente deve respeitar as mulheres, porque cada mulher foi agraciada com um dom divino de criar a vida. Se você parar para pensar no que é isso, irmão, o dom de criar a vida. Nós homens não temos esse poder, só a mulher, é um dom divino dado a elas, que aproxima muito mais elas de Deus do que nós. E mesmo assim esses caras não respeitam e fazem uma coisa desse tipo, chocando toda a sociedade brasileira. E infelizmente o gado continua sem enxergar o ponto de vista correto, que é esse. Esse tipo de assunto você não deve dar credibilidade. Esse é o tipo de assunto que quando você vê, você passa direto. Se eles postassem essa pesquisa e ninguém votasse, só tivesse o voto deles lá, com certeza eles não trariam de novo. Mas eles fazem e cada vez mais o povo comenta sobre o assunto. E o engraçado, pessoal, que eu fico olhando,
é que as pessoas que aprovam esse tipo de coisa, elas odeiam o Bolsonaro. Mas foram elas mesmas que elegeram o Bolsonaro. Bolsonaro só teve espaço nessas eleições, do jeito que teve, com as propostas que tinha, muitas prejudiciais para o povo, por causa desse pessoal aí que faz esse tipo de coisa, espremendo a maioria e empurrando ideias de uma pequena minoria da sociedade na grande maioria. E isso gerou o governo Bolsonaro. E uma das coisas que eu espero que o governo Bolsonaro cumpra, que eu acho até difícil ele fazer, mas eu espero e torço para que isso aconteça, ao contrário do que algumas pessoas acham, eu não estou torcendo contra o governo Bolsonaro. Eu espero que tudo dê certo, se Deus quiser, porque isso não é uma questão de time de futebol, é uma questão de uma nação inteira sofrer ou não. Pelas atitudes dele, o que eu digo aqui é que tudo indica que vai dar errado. Mas se Deus quiser der certo, se eu quero que eu esteja errado, eu espero que ele cumpra uma das promessas dele, que era cortar a verba pública para esse tipo de mídia. Bolsonaro prometeu na sua campanha que esse tipo de mídia não ia ter R$1 de verba pública. E por incrível que pareça, meus irmãos, esse tipo de mídia ganha milhões dos cofres públicos. Verba que podia ir para saúde, educação, estradas, tudo. Segurança. Verba que deveria vir para esse lado, para cuidar de nós, do povo, vai para isso aí, ó. Então, a gente espera que Bolsonaro realmente cumpra, né? Vamos pensar assim, que deixa eles aproveitar esses últimos meses. Apesar que eu já disse aqui que ele se reuniu com a família Marinho. Então a gente não sabe se ele já mudou de ideia sobre esse assunto, como ele já mudou de outros. Então, meus irmãos, eu espero que realmente ele cumpra o que ele prometeu e corte essa verba. Eu não sou a favor de nenhum tipo de censura. Se a mídia quer continuar fazendo esse tipo de matéria, que ela faça. Agora faça com seus recursos próprios, não com o dinheiro do povo. E se ainda aparecer essas empresas como Coca-Cola, que a gente sabe que todos fazem parte dos senhores do mundo, do esquema global, eles dão dinheiro sim para esses caras. Por isso que esses caras nunca somem. Não importa se vender muito ou pouco, sempre aparece outra e toma aquela mesma ideologia. Até muda o nome da revista, muda o nome da mídia social, muda tudo. Mas a ideologia continua sempre a mesma. É como eu digo, é um enorme jogo de xadrez, irmão, onde só se muda as peças, mas o jogo é o mesmo. A única forma de realmente a gente vencer não é esperar que político boicote, nem nada do tipo, irmãos. O que a gente deve fazer é o povo se conscientizar. Apenas com conscientização verdadeira, que as pessoas começarem a enxergar os fatos como são. Entender que a mídia faz toda uma campanha dessa apenas para que se debata o assunto. Quando as pessoas entenderem isso e pararem de dar bola para isso, aí sim, meus irmãos. Mas enquanto a gente esperar que ciclaninho ou fulaninho faça por nós, a situação não vai mudar. E quando muda é para pior. Pessoas com bandeiras do bem, né, supostamente do bem, acabam aprovando uma coisa para prejudicar outra lá na frente. Será que vocês me entendem? Então, irmãos, eu sou contra a censura. Agora que se corte verba pública para isso, sou totalmente de acordo. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Reflitam sobre esse assunto. E o nosso Encarando Notícia vai ficando por aqui. A gente volta com um vídeo sábado, se Deus quiser, um vídeo no formato antigo, porreto, trazendo mais um tema sobrenatural. Muita gente está pedindo, eu quero até saber isso de vocês. Eu estou pensando em deixar assim, família, o canal no meio da semana, com vídeos mais de notícia, política e tal, e no final de semana sempre com os assuntos mais sobrenaturais, no sábado ou no domingo. Então digam aí o que é que vocês acham sobre isso, e eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque aqui vocês é que sempre mandam, não sou eu, é vocês que mandam. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial à galera aí do Apoia-se, a galera do Patreon principalmente, que vocês sabem, o Apoia-se ele tira uma verba muito grande nossa, só é a metade que eu recebo, e o Patreon não, o Patreon é muito mais certo. Então, quem puder fazer alguma ajuda aí ao canal no Patreon, eu fico muito agradecido, viu, irmãos? Agradeço de coração. Eu quero também dar uma dica a você também, para você que quer dar um levante na sua vida, não só financeiramente falando, mas tudo, geral, relacionamento, a sua postura. Você sabia, meus irmãos, por exemplo, que na hora que você vai fazer uma entrevista, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar fisicamente também, tudo isso influencia. E o nosso amigo Humberto Voltz é especialista nesse assunto e ele fez um curso onde vários assuntos são abordados e várias dicas para você. Então, quem quiser fazer esse investimento, às vezes a gente gasta no carro da gente 700, 800 mil reais numa manutenção e às vezes a gente não quer gastar com nós mesmos. E vale a pena, pessoal. Eu estou fazendo o curso, eu estou na aula 26 e achei muito interessante, porque eu acho que o cristão não deve viver só em função do dinheiro. O dinheiro é necessário sim, não vamos ser hipócritas, todos nós precisamos, mas o suficiente para a gente sobreviver e ter uma vida confortável. Mais do que isso, a gente acaba vivendo apenas em função dele e isso não é o que o cristão deve querer para a sua vida. Então, irmãos, eu aconselho o curso do Humberto Voltz, porque eu estou fazendo, é uma coisa que eu entendo. Eu vou até mostrar uma print da minha aula que eu estou. Vale a pena sim, é muito bacana. Quem quiser vai estar aí no primeiro comentário, o link, só é você clicar. É um valor que você pode dividir no cartão e vale a pena, irmãos.
Eu vou indicar para vocês também o canal da Vida Pet. Ali você vê o melhor e o pior do ser humano. Então vamos dar uma olhadinha num trechinho, ó. Patrick foi encontrado por um trabalhador que fazia a manutenção da rampa. Pelo cão estar quase morto, ele foi colocado dentro de um saco de lixo e jogado na rampa. O edifício, que tem 22 andares, é equipado com rampas de lixo para cada andar. O saco começou a se mover, o que começou a chamar a atenção do trabalhador. E ao abri-lo, encontrou Patrick, quase sem vida, com frio e próximo da morte. Pois é, irmão, sentiu firmeza? Assiste o vídeo na íntegra lá, é só você clicar aí também na imagenzinha que vai aparecer. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.